que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa especial, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com os demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz, dissipando a treva e apontando rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas da esperança. Luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te aflijas, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales fora da crença no bem. Pensa em Deus, lembrando o sol, que em tudo acalenta a vida. Do sábio a erva escondida, sem menosprezo a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalha e serve a alma boa. Seja onde for, abençoa as lutas em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime: Deus nos dá sempre o melhor. Melhore sempre as suas condições pessoais, pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. Fazer algo mais que o próprio dever, em benefício dos outros, é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Esqueçamos: o que não serve para o bem
a fim de que se realize o melhor. Reclamar é ferir-se. Se você deseja vencer, aprenda a sorrir, além do cansaço. O grupo familiar recorda a terra que produz para nós, segundo a nossa própria plantação. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Guarde as suas impressões infelizes para não prejudicar o caminho dos outros. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quando nos referimos ao aperfeiçoamento, normalmente consideramos os aumentos qualitativos no modo de ser das coisas, e isso inclui aspectos estéticos, operacionais ou motores, maior eficiência ou eficácia em seu modo de ser. Mas será que tais aprimoramentos na forma ou modo poderiam ser encarados como evolução? Ou seriam apenas formas de fazer melhor o que se faz sem avanços na escala evolutiva da coisa observada? Para falarmos sobre essa questão, o tema do nosso programa será o melhorar. Imagine-se sentado em uma cadeira em posição entediante e desconfortável por um longo período. Agora imagine que, tentando aprimorar a experiência, você encontre meios de atenuar o passar do tempo e o desconforto da cadeira. Dispositivos para leitura, almofada para acomodar as costas, um ventilador para melhorar a temperatura e uma fonte de água para matar a sede ao alcance das mãos. Por certo, se tais implementações fossem realizadas, certamente a experiência do sentar na cadeira seria menos desagradável. Algo de melhoria na situação poderia até ser observado, porém, você continuaria sentado na cadeira. Embora a situação tenha se aperfeiçoado, você não teria necessariamente crescido com a experiência. Ao contrário, estando em posição mais confortável, a possibilidade de mudança seria reduzida, dada a comodidade da posição ocupada. Tal situação pode ser observada quando nos referimos ao melhorar. Em diversos graus, a ação de melhoria pode se dar em nível relativo, quando aprimoramos algo em um estágio em que nos encontramos, ou absoluto, quando avançamos em termos de atualização das potências associadas ao nosso ser. Melhorar absolutamente é avançar na senda das realizações potenciais, rumo à totalidade, que é fanal de tudo que existe no universo sobre a ação da lei de progresso que preside ao processo evolutivo. O desconforto com tais denominações se dá porquanto os conceitos de relativo e absoluto carecem de objetividade, sendo passíveis de interpretações das mais diversas. Em A Gaia Ciência, Nietzsche, no tópico chamado Nosso Novo Infinito, declara que o mundo para nós tornou-se novamente infinito, no sentido de que não podemos negar a possibilidade de se prestar a uma infinidade de interpretações. Nesse ponto, o filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX assevera ser impossível definir os limites entre absoluto e relativo, impedindo que tal afirmação acerca dos graus de melhoria seja aplicável. Outro filósofo que corrobora com a ideia de Nietzsche é Michel Foucault, o qual afirmava que se interpretação nunca se pode completar é porque simplesmente não há o que interpretar, pois no fundo tudo já é interpretação. Tais afirmações, embora estejam prenhes de razão, carecem em si mesmas de validação, posto que ao afirmarem ser impossível alcançar o conceito de verdades absolutas, tais assertivas podem ser refutadas, sobretudo quando consideramos fatos comprobatórios que apontam para a existência de verdades que independem das interpretações. O grande desafio para a questão é sugerir que há um caminho proposto para as melhorias incrementais dos aspectos essenciais, para além dos acréscimos operacionais observados em as atividades cotidianas dos seres. Para que sejam identificadas as melhorias efetivas na qualidade do ser, será necessário que se identifique em termos absolutos qual a meta final do processo evolutivo observado, sem a qual a separação do joio e do trigo carecerá de validade. Em uma sociedade em que a cultura é impositiva de valores que denotam crescimento e sucesso, torna-se confuso considerar outras referências não validadas pelo coletivo, posto que desmerecidas são jogadas ao degredo por descolamento da realidade proposta.
Entretanto, a maior prova de que são relativos os valores utilizados por parte da cultura atual para a medição de melhorias é o fato de que os mesmos são impermanentes, alterando-se em conformidade com as mudanças no grupo social observado. Uma das propriedades dos referenciais absolutos é justamente a imutabilidade, posto que sem ele, a missão evolutiva seria peregrinação no deserto, guiada por miragens que se desfazem no ar. Se não há absoluto possível, pelo menos sabemos, pelas mudanças, que o que há é relativo. Desfazendo o nó de tais reflexões, a filosofia espírita estabelece, quando o professor Rivail indaga os invisíveis acerca da ação dos espíritos na natureza, que é assim que tudo se serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Tal afirmação deixa claro que os princípios espirituais desde o início rumam para a angelitude desde o primitivismo do átomo, denotando evolução em grau aprofundado de complexidade. Entretanto, na questão 607, letra A, quando indagados sobre a ação do princípio inteligente nos seres inferiores da criação, eles respondem: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Em uma avaliação inicial pressupõe-se que das formas primitivas às formas humanas e dessas para além até a unidade, eis aí o nosso destino evolutivo. Ainda assim, poderiam os céticos afirmarem que tais respostas são apenas opiniões dos seres do espaço, sem nenhuma obrigação de verdade. Contudo, observando a natureza, rapidamente tais assertivas se tornam claras o suficiente para serem tomadas por coisa muito séria. As formas elementares, os princípios básicos da vida são todos lastreados por essência comum. A mesma unidade constituinte adquire formas a partir de um determinado grau de existência, tornando-se as coisas do mundo. Entretanto, sabe-se que a essência comum permanece, sendo existente e passageira suas projeções no mundo tangível e plural. Todavia, quando dotada de consciência, essa permanece, mesmo quando ausente do corpo físico, denotando outro grau para além daquele evidenciado em um mundo real. Assim sendo, os seres evoluem em graus variados de manifestação, em crescente forma de apresentação física, acumulando níveis maiores de aclaramento consciencial, tornando-se cientes das suas existências completas a cada giro das rodas das reencarnações. Torna-se factível, portanto, que esses seres caminhem para um estado em que sejam ato puro, plena capacidade atualizada em todas as suas potencialidades, nível este que é chamado de espírito puro ou puro espírito, estágio final da evolução do princípio espiritual. Visto dessa maneira, é possível identificar a melhoria absoluta quando esta caminha para e passo com o despertar da consciência, com evidentes acréscimos nos níveis intelecto-morais, independentemente de quais sejam os referenciais culturais vigentes, que possam dizer até o contrário acerca daquele ser. Melhorias relativas aprimoram os fazeres do mundo, enquanto as absolutas, as potências da alma. Porquanto, se estou vivo e ciente das coisas da terra e do céu, sigo alegre e contente, aprimorando as asas do ser. Melhoro quando sigo teus passos em busca do além, enfim, majestoso, contente, alegre, perfeito e formoso, e por isso eu entrego a ti o meu viver. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro.
certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. De afeições prediletas, colheste calhaus por flores. Amigos que abraçavas confiante, voltaram-te o rosto, atirando-te fogo ao peito. Age, porém, como se nada disso houvesse acontecido e continua distribuindo o pão da bondade. Observas que o trabalho te pede sacrifício maior. Tarefas reconhecidamente dos outros são relegadas às tuas mãos. Procede, entretanto, como se os deveres agravados te pertencessem, honrando a casa de responsabilidade e suor, casa que te valoriza a existência. Apreciações incompletas que te escaparam da boca são motivo a comentários que te deprimem. Reparas com tristeza que te pregam às costas o cartaz da ironia. Caminha, contudo, como se a maldade circulante não existisse, porque, em verdade, os melhores companheiros não têm obrigação de conhecer-te os intentos nobres. Ações edificantes que iniciaste foram interrompidas com desespero. Retalharam-te o nome e apedrejaram-te a alma. Segue, no entanto, à frente, como se tudo isso tivesse de suceder mesmo assim, para que refaças as próprias obras no rumo da perfeição. Todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Alimentá-los ao preço de inquietação e revide seria perpetuar o desequilíbrio e a aflição. Se aspiras a solucionar os problemas da vida, serve e perdoa, sem condições. No mundo moral, não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. Se o desânimo te ameaça, desce os olhos e contempla o teu próprio corpo, e o teu próprio corpo dirá em silêncio que, para sustentar-te o espírito infatigavelmente, ele mesmo vive em regime incessante de serviço e perdão para melhorar. Justo lembrar que a providência divina nos endereça todos à paz e à felicidade, ao aperfeiçoamento e à vitória. Entretanto, quantas vezes e quantos de nós, a meio caminho para o triunfo, nos motivamos para a frustração e marginalizamo-nos por tempo indeterminado em desânimo e pessimismo. Prendemo-nos ao lado negativo de contratempos salvadores e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar,
Sou sempre infeliz. A vida é uma carga insuportável. Na fieira de semelhantes condenações, esquecemos-nos de que cada qual de nós tem o seu mundo próprio. E se induzimos o nosso próprio mundo ao fracasso, quem nos livrará do fracasso, se somos todos criaturas de Deus com a faculdade de criar os nossos próprios destinos? Consideremos isso, selecionando expressões e afirmações compatíveis com a nossa condição de espíritos imortais ante as leis do universo. Uma frase estabelece determinada disposição. Determinada disposição produz certa atividade específica. Certa atividade específica gera circunstâncias. E circunstâncias constroem a vida. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção para usá-las a benefício próprio, de vez que, ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. A tarde amainava em calmarias anunciadas pelos traços alaranjados dos raios de sol que bordavam o céu em aquele entardecer. A brisa fresca e suave que soprava balançava as folhas que, desprendidas, se jogavam de encontro ao chão, perfazendo um cenário de magna beleza e indescritível harmonia, destacando aquela casinha humilde e acolhedora erigida às margens da estrada que conduzia a Jope. Na antessala, agrupavam-se os humildes que, movidos pelas necessidades mais essenciais, aguardavam o serviço da última refeição do dia. Matias, o mais novo dos assessores do caminho, se desdobrava nos serviços da mesa e na administração geral da ceia, quando, observando por uma das janelas da casinha que dava para a estrada, avistou uma forma andrajosa e cambaleante que se aproximava. Certamente mais um demandante faminto e trôpego que recorria aos discípulos em nome da caridade que ali fizera morada. Imediatamente deixou os pratos ainda vazios sobre a mesa e correu na direção da porta para a tradicional recepção. Tratava-se de um homem franzino e frágil, pele tostada pelo sol do deserto, mãos calejadas por árduo serviço, portando um sorriso na face, onde se destacavam olhos brilhantes como a lua cheia em as noites de verão. Quem seria esse enigmático homem? Arguiu a si mesmo Matias, enquanto apoiava o recém-chegado nos últimos passos até um banco de madeira que se estendia no avarandado da casa, primeiro posto de serviço no lar dos humildes. Quem és tu? Arguiu Matias, curioso. Chamo-me Saulo, procuro pelo pescador, a quem chamam de Pedro. Trago notícias do Cristo revivido. Matias arregalou os olhos em sinal de espanto. Por certo, delirava aquele pobre coitado. Coisas do sol, do cansaço e da fome. Entretanto, olhando para o viajante, percebia em seu semblante a firmeza das colocações, sem sinais quaisquer de delírios ou coisas que tais. Era uma postura alegre e austera, diferentemente daquela encontrada em os pacientes que ali se aboletavam. Saulo certamente era diferente, em nome do que retrucou. És viajor, estás por certo cansado e exaurido nas forças? Tendes, porventura, ciência do que falas? Matias não conseguia alcançar os limites daquelas afirmações, posto que ele não havia conhecido o Messias, tendo sido escolhido após a morte de Judas, vítima do autocídio perpetrado pela culpa ante o aprisionamento e morte de Jesus. Imaginava que os seguidores do Cristo eram seres privilegiados, acolhidos em sua graça e protegidos contra todos os males. Nesse interim, percorria as memórias daqueles gloriosos dias em que as multidões se arrastavam para segui-lo. Lembrava-se dos relatos das curas, dos soerguimentos, das ressurreições. Lembrava-se que ele expulsava os demônios, em clara alusão de força diante de Deus. Por que haveria de escolher como porta-voz justamente o mendigo? Pois era assim que Saulo se parecia nesse instante, mesmo que exalando paradoxal felicidade, submersa aos andrajos físicos com os quais se apresentava.
Saulo, olhando profundamente na alma de Matias, repetia o motivo da sua visita, pedindo pela audiência com Pedro, que a esse instante ocupava-se das atividades do dormitório, onde abrigavam os que não tinham para onde ir. Matias adentrou a casa sob a desculpa de chamar o discípulo, imaginando o que diria e o que Pedro, em meio a tantas ocupações, diria ante a inusitada novidade. Por certo, Tiago, o irmão do Senhor, haveria de compreendê-lo melhor. Afinal, tratava-se do justo. Como assim era conhecido, dada a sua bondade, humildade e fidelidade às leis que presidiam aquele recinto? Indo ao encontro do discípulo que, a esse instante, orava fervorosamente, como era seu costume habitual em aquelas horas derradeiras do dia. Matias aguardou o momento oportuno, dirigindo-se ao nazireu em um misto de curiosidade e medo, pois trazia alvíceras sobre o mestre de todos eles e não sabia como tal notícia seria recebida. Entretanto, após ouvir os motivos do novo visitante, Tiago levantou-se da pedra das orações na qual se ajoelhava e partiu com Matias em demanda do homem que aguardava pela audiência. Após os cumprimentos iniciais, Tiago observava a silhueta daquele visitante, tentando encontrar as similitudes com alguém com o qual já houvera estado em passados dias, sem contudo lembrar-se de onde o conhecera. Sem detença, arguiu ao andarilho acerca das suas intenções. Saulo ouvia atentamente as palavras do justo ao tempo em que formulava em seu mundo íntimo aquelas que seriam as suas argumentações. Findas as preleções, Tiago foi ao cerne. Dizes ser porta-voz do Messias? O que trazes para que possamos conhecer a tua verdade? Saulo, embora ciente da verdade, não sabia ao certo como explicar. Ele houvera partido em demanda dos seguidores do Cristo e, após incidentes dados por ele como inequívocos, deixou de ser o perseguidor, ocupando as primeiras filas daqueles que haveriam de levar a mensagem do Consolador aos corações do mundo inteiro, sem detença. Precisava da audiência dos homens do caminho, sem, contudo, depender da sua aprovação. Pigarreou em busca dos tons corretos da palavra, iniciando as suas preciosas colocações. Vim amando do Messias, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu vi em momento da minha vida em que os erros me cegaram os olhos, tornando-me ávido pelas novas verdades. Fui conduzido por esse Espírito, o qual entendo por mensageiro do Deus único e verdadeiro, a arregimentar suas ovelhas nos apriscos para além dos muros da lei e do templo. Vim amando do Mestre para avisá-los de que doravante tem-me como valoroso colaborador na obra do Cristo, ombreado aos irmãos nas fileiras dos inumeráveis testemunhos. Saulo abaixou a cabeça em sinal de respeito àquele considerado coluna, quando, curioso ante o vozerio que se fizera na entrada da casa do caminho, surge Pedro, indagando os motivos daquela conversação. Após as explicações, Pedro também, sem reconhecê-lo, admoestou Saulo por conta das prováveis ilações que carregava como supostas verdades. Saulo, vendo a incredulidade de Pedro, redarguiu: Homens da estrada, tendes a felicidade de seguir aquele a quem vos tornastes discípulos. Entretanto, sabes que em momentos difíceis da caminhada, nossas dúvidas e incertezas nos conduzem aos vales profundos da descrença, fazendo-nos desviar dos nossos derradeiros destinos. Contudo, hoje, vendo-os aí a serviço, imagino quão duras devem ter sido as vossas intensas lutas para vencer tais impedimentos. Tu foste o pescador que afundou nas águas pela falta da fé. Foste também aquele que negou seus passos, fingindo não conhecê-lo. E tu, voltando-se para Tiago, foste aquele que às portas da casa de Pedro indagou pela sanidade do vosso irmão. Hoje contemplam sob os montes da verdade os arraiais do futuro glorioso das almas que se rendem a Jesus, e eu os aplaudo por isso. Mas agora, irmãos da causa, serei eu o vaso escolhido em cujo interior inundei de felicidade pela magia da entrega abnegada, pelo esforço desmedido e pelo amor sem fim ao nosso divino mensageiro. Trago-vos a mensagem de que daqui para frente serei também portador desta tal felicidade, semeador de luz e paz em corações do mundo inteiro. Os olhos marejados de Pedro, admirados por ver tamanha fé, não escondiam a saudade dos tempos majestosos em que caminhava com Cristo, fundando na terra o reino de amor.
Saulo, ciente de que não chegara a hora de adentrar aquela casa, voltou ao caminho, sorrindo, iluminando a estrada escura com a luz da felicidade que transforma e alivia, fortalece e conforta, deixando a certeza de que agora ele era uma pessoa melhor. Meditar é mais que dar, é ter alguém pra despertar a flor que nasce de um amor. Benditar é tal querer, é como a fruta do saber, é viver bem mais que uma vida só. Benditar nas noites que faz frio, no fogo sem a chama, no coração que dói. Benditar, pensar na paz do mundo, cair bem lá no fundo, do bem pra ser alguém melhor. Benditar é mais que dar, é ter alguém pra despertar a flor que nasce de um amor. Benditar é tal querer, é como a fruta do saber, é viver bem mais que uma vida só. Benditar nas noites que faz frio, no fogo sem a chama, no coração que dói. Benditar, pensar na paz do mundo, pra ir bem lá no fundo, no bem, pra ser alguém melhor. Nas noites que faz frio, no fogo sem a chama, no coração que dói. Benditar, pensar na paz do mundo, pra ir bem lá no fundo, no bem, pra ser alguém melhor. Que dá, é ter alguém pra despertar a flor que nasce de um amor. Benditar é tal querer, é como a fruta do saber, é viver bem mais que uma vida só. Benditar nas noites que faz frio, no fogo sem a chama, no coração que dói. Benditar, pensar na paz do mundo, pra ir bem lá no fundo, no bem, pra ser alguém melhor. O que fazer de melhor em meio de tantas crises? Eis, irmão, todo o resumo de tudo quanto me dizes, e você me expõe à mente o que se passa na terra, contínuas calamidades e os tristes quadros da guerra, os acidentes cruéis no mundo desajustado, as provações a varejo e as mortes por atacado, ações da vida selvagem que o próprio homem celebra, o machismo e o feminismo com vários crimes de quebra, as procissões dos protestos, as ambições incontidas, a revolta anuviando o clima de muitas vidas,
Os corações desolados, ontem crentes, hoje ateus, formando grupos rebeldes a perguntarem por Deus. O que fazer de melhor para o cultivo do bem? Pensar muito e falar pouco, sem desprezar a ninguém. Mas o melhor do melhor é caminhar, meu irmão, seguindo as lições do Cristo na vida e no coração. À beira de um charco, formosa borboleta, fulgurando ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas atônitas: Não temais, sou eu, uma vossa irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis coladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza, paciência. Esforçai-vos por não sucumbir aos golpes da ventania que de quando em quando varre toda a paisagem. Esperai. Depois do sono que vos aguarda, acordareis com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então, não mais vos arrastareis presas ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto e vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo sob um novo prisma. Observareis o sapo que nos persegue, castigado pela serpente que o destrói. E vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava à ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ah, não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Nada possui de comum conosco, irradiando o suave aroma do jardim em que se demorara. A linda visitante sorriu e continuou: Não vos confieis à incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza vos reserva. Ontem eu vivia convosco. Amanhã vivereis comigo. Equilibrar-vos-ei no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Libertadas do chavascal, elevar-se-ei felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu o corpo colorido e, volitando graciosa, desapareceu. Nisso, chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava muito ausente. E ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou, muito, mas muito irritada: Calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações. Fujamos aos sonhos e aos desvarios.
nunca teremos asas. Ninguém deve filosofar. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida que se apresenta para cada uma de nós. Esqueçam-se de pretensos seres alados que eles não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos esse lugar amanhã mesmo. Encontrei a horta que procurávamos. Será agora a nossa propriedade. Nossa fortuna está no pé de couve, que passaremos agora a habitar. Devora-lhe-emos todas as folhas. Precisamos simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte e o nada. Nada mais. Calaram-se as larvas desencantadas. Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu sem que despertasse no outro dia. Estava ela completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observavam muito curiosas o fenômeno e puseram-se a estar neste instante em expectativa. Findou algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa falena, voejante e leve. Anotando a lição breve e simples, creio que há muitos pontos de contato entre o reino dos homens e o reino das borboletas. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Se você quiser, pode ser melhor. Venha conhecer o que é amar. Se você quiser der o seu melhor nesse renascer, vou te reencontrar. Vontade de ouvir a tua voz, caminhar alegre em tua direção e me sentir a tua companhia, pra te abraçar, pensar a vida no pulsar, o coração sentir a vida nova vir a ser melhor.
ouvir a tua voz, caminhar alegre em tua direção e me sentir a tua companhia. Pra te abraçar, pensar na vida no pulsar, o coração sentir a vida nova virá ser melhor. Vontade de ouvir a tua voz, caminhar alegre em tua direção e me sentir a tua companhia. Pra te abraçar, pensar na vida no pulsar, o coração sentir a brand new life will then come true. Terá soado o momento de tua cooperação no amparo a outrem, e efetivamente estimarias entregar o máximo de ti, segundo as circunstâncias. Mas se não podes dar na medida dos teus desejos, cede a migalha que possuis, de vez que será melhor ofertar o mínimo de que dispões, que te recusares ao benefício, cerrando as portas do amor aos semelhantes. O desafio à humildade terá surgido à frente, e de certo surpreenderias razão para grande prazer com a capacidade de revelar compreensão angélica diante daqueles que te examinam a evolução espiritual. No entanto, se não consegues fazer isso, não escondas esse ou aquele pequenino gesto de tolerância, porque será mais justo articular apagado impulso de entendimento que desertar do concurso fraterno, dando pasto à agressividade exagerada perante ofensas e pedradas que, no fundo, não passam de manifestações de enfermidade ou desequilíbrio no comportamento alheio. Caso não desfrutes a oportunidade de empenhar um dia de serviço aos irmãos mais necessitados do que nós mesmos, quando se te faça possível, oferece 1 hora em favor deles, porquanto será mais proveitoso mobilizar alguns minutos na execução das boas obras que te omitires junto delas, gelando a confiança e o ideal do bem nos irmãos de experiência e caminho. Na ocasião em que não te vejas capaz de testemunhar alegria nos instantes de crise, sem outro recurso senão aquele de exteriorizar um sorriso pobre em auxílio de teu ambiente pessoal, será mais valioso esse pobre sorriso que qualquer palavra menos feliz tendente ao mergulho no desespero, agravando os problemas dos que te cercam a esmolarem apoio e compreensão. Ampara o bem dos outros, na garantia do teu próprio bem. E quando não possas entregar o máximo qual desejas e tanto quanto se espera de ti, oferece o mínimo ao teu alcance, porquanto a ausência do melhor que se possa realizar é uma brecha ao pior talvez por surgir, e por isto mesmo o mínimo de bem será sempre uma luz dissipando as trevas que se adensam constantemente, onde não há bem nenhum. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime.
o seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Eu espero que você, meu caro teleouvinte, esteja saindo da consciência de sono. Não admita ser um homem fisiológico, porque você pensa. Você entrou na fase do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é a liberdade para errar, é a liberdade para aprender. Ao aprender, erra, corrige e acerta. Então você passa a ser uma consciência de sono, com sonhos, com a visão de um mundo melhor, de aplicar passes, de visitar enfermos, neste momento de sorrir, de ajudar alguém, de mostrar que vale a pena. O Brasil sairá desta. É a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. A miscigenação racial fez-nos com a massa orgânica específica para amar. Nós somos o fruto rápido de 3 raças: a europeia, cultura portuguesa, a indígena, esse trabalho de genuidade do Deus Tupã, e a africana, o consolo, a sabedoria dos nossos pais negros de um dia, que devem ficar como os mártires da história do mundo. A visão do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, o Deus amor que não castiga, que ama, que nos oferece repetir a experiência malograda através da reencarnação. Os mundos habitados, um cestilhão de galáxias em nosso universo. A nossa mente não comporta as moderníssimas descobertas dos espaços interestelares e dos mundos paralelos e do universo negro, da matéria negra, ainda nem entendemos. Então estamos avançando na busca dúlcida de Jesus. Eis que eu venci o mundo. Não temos medo do mundo, nem de ninguém, meus amigos, que podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, que eles também vão morrer. Mas tenhamos responsabilidade diante daquele que diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então vinde a mim, ó vós que chorais e sofreis, recebei de mim o meu julgamento, tomai o meu fardo que é leve, o meu julgamento que é suave, e vinde a mim, eu vos consolarei. Rogando ao amigo inefável que nos console nas horas difíceis, que nos ajude a carregar o fardo leve do amor, nós abraçamos a todos com votos de paz e de plenitude. Senhor, pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos, Senhor, de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.
Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, do outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.